poderá acontecer que espíritos oriundos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado nasçam no seio de povos civilizados. Porém, muitos deles se extraviam, ficando deslocados no meio que nasceram, propiciando o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Então você vê, às vezes, aqueles estupradores, às vezes foram seres que vieram de planetas inferiores ao nosso, ainda muito primitivos, e que vê a mulherada e acha que tem que abusar delas. São ignorantes ainda. Mas aquelas mulheres que sofrem o abuso são aquelas mulheres que precisavam, já sabiam de antemão, porque nós, quando reencarnamos precisando passar por uma determinada experiência, é como se a gente estivesse piscando uma luz pedindo para aquilo acontecer. Então, nós somos assaltáveis, assassináveis, estupráveis. A gente precisa entender muito bem isso. A gente não está justificando esses atos. Eu falei para vocês, esses indivíduos que cometem esses atos, eles vão acertar a conta deles. Um dia eles vão passar essa situação, mas eles não vão passar em seguida, porque para um ignorante, o que adiantaria você fazer ele passar por aquela mesma situação? Ele é ignorante ainda. Ele vai ficar, quando ele chegar no grau de desenvolvimento que você já atingiu, e se você passou por essa situação num corpo feminino, ele vai ter um corpo feminino, vai estar no grau evolutivo que você estava, e aí ele vai passar pela mesma situação. Então nem tudo que você fez agora, você paga agora ou na próxima. Entenderam? Você muitas vezes vai esperar muitas encarnações ainda, para depois vir a passar que você tem necessidade ainda de passar. Aquela situação difícil. Essa daqui, por exemplo, ela é uma única dívida ou pode ser paga várias? Em várias parcelas, eles podem... Não, em uma vida só pagar vários erros. Sim, tranquilamente. Você vem aqui para pagar um tipo, mas você pode ter vários. Lógico. Outros. Então, em geral, esses orientadores que têm a visão muito maior que a nossa, eles orientam, falam, escuta, pensa bem, hein? Você quer passar tudo isso? E aí você fala, não, eu quero. Você entendeu? É sempre você que vai dar a última palavra, nunca eles. Eles não vão falar, a não ser nas reencarnações compulsórias. É a mesma coisa, gente. Todas as mulheres aqui, e pais também que têm filhos, você não pergunta para o seu filho se ele quer tomar uma vacina antitetânica. Que você sabe que vai doer, é uma injeção, não é? Você não pergunta, meu filho, você quer tomar vacina? Você leva, segura e faz, não é? Mas você está fazendo isso para o bem dele, você não está fazendo isso para judiar dele. É que não tem outra maneira. Se tivesse outra maneira de você imunizar aquela criança, você usaria com gotinha, como tem a vacina de poliomielite. Então você vai lá, abre a boca, põe a gotinha, que ótimo, mas tem coisa que não dá, tem que injetar. Mas você não pergunta para o seu filho, meu filho, quer tomar a injeção? Se ele falar para você, não, pai, hoje não, ele não vai querer nunca. Aí você não vacina ele, amanhã ele pega um tétano, a responsabilidade é sua. Porque ele é criança. É você que responde por ele. Entendeu como é que é? Então esses espíritos ainda muito pouco evoluídos, que ainda não têm condições de escolher, eles escolhem o melhor lugar para você vir. E é muito interessante. Aqueles casos difíceis, isso também é um livro que é muito bonito, né? Memórias de um Suicida. Hoje eu estou falando dele já pela segunda vez, mas muitas vezes um suicida, uma criança que vai vir com problema porque foi um suicida, muitas vezes é conversado com um casal
enquanto está dormindo, você sai fora, está no plano espiritual, eles perguntam, você tem uma série de dívidas. Eles falam assim, escuta, você quer começar a acertar suas dívidas? Você recebe esse aqui como seu filho? Então nem sempre aquela criança teve a ver com vocês numa outra vida. A gente chama de samaritanas, são mulheres, famílias que falam, não, manda para mim que eu cuido. Em geral, essas mulheres não reclamam de nada, cuidam e não reclamam, não ficam se lamentando, entendeu? É muito interessante, existem muitas possibilidades. Esses indivíduos aí, primitivos ainda, regressando ao meio que lhes é próprio, eles não sofrem degradação, apenas voltam para o lugar de onde vieram e com isso ganharam alguma experiência que servirá para futuras encarnações. Então o fato de eu pegar um indivíduo que estava vivendo lá no polo e trazer para a civilização e depois ele volta para lá, alguma coisa ele guardou, ele aprendeu, ele vai aplicar lá naquela população. É a mesma coisa, eu sempre digo, imagine que a gente estivesse num avião, né? E esse avião estivesse sobrevoando a selva amazônica e de repente a gente caísse lá no meio da selva. Mas sobrevive todo mundo, só que nós não temos mais rádio, não temos mais contato, não temos mais nada. E vamos viver junto com os índios lá. Quantas coisas que a gente não poderia ensinar para eles, né? A gente ia pegar uns bambu lá, transformar em cano, pegar água, falar, olha, não precisa mais ir até lá, nós vamos encanar a água, nós vamos ter água aqui, ó. Nós vamos fazer uma bica aqui mais perto. Nós vamos ensinar a roda, a alavanca. Nós não vamos fazer celular porque não vai ter como, né? Mesmo tendo conhecimento que existia, mas como é que você vai fazer um? Mas muita coisa a gente poderia acrescentar lá, né? Os espíritos que passam por provações não são obrigados a passar por tentações de todas as modalidades. Então, você não vem para cá com tudo quanto é... né? Você geralmente escolhe uma, aquela que você está mais deficiente, ou aquela que você está se imaginando capaz de superar agora. Fala, olha, matemática eu ainda não entendo, mas vamos fazer a prova de geografia, porque aqui eu acho que eu já estou melhor. Então vamos deixar a matemática para uma outra vez. Aquele, porém, que se deixa arrastar por um caminho mau, corre todos os perigos. Então nós temos possibilidades, então, de pedir isso, pedir aquilo, mas nós temos que entender que geralmente fomos nós que pedimos. Nós participamos do planejamento, não como criancinha, quando você vinha, assim como nós estamos agora. Então a gente se reúne e fala, olha, eu fiz isso para você, você fez isso para mim. Então agora você vem com ela, vocês vão casar, eu vou ser recebido como... Aqui, ó, nós estamos conversando, todo mundo. Ninguém... Não é que você é pequenininho lá, não tem isso aí. Você vai ficar pequenininho depois na hora de implantar no útero materno. Então você tem uma... por isso que a nova vida, você fala... Tem muita gente que fala assim, por que eu não lembro nada da vida anterior? Graças a Deus. Né? Graças a Deus, você foi um bandido. Porque a pessoa pensa que foi príncipe, rainha, princesa. Né? Só que foi bandido, pirata. Eu, do jeito que gosto de navio, acho que fui pirata. Pirata, nasci aqui em Jundiaí, não tem mar, não tem nada, sou louco por navio. Então é daí que vem essas coisas. Avião, né? Muitos que participaram aí das guerras, pilotando e tal, tem uma loucura por avião e nem sabe por quê. Teve o caso de uma criança que conhecia todos os modelos de avião de guerra, desse tamanhinho, assim, ele falava para o pai que me leva porque eu quero ver. Ele tinha sido piloto, morreu na guerra, ele lembrava o nome que ele tinha, tudo. Acharam lá quem era.
E outra coisa, o pessoal fica querendo ver se é igualzinho. Não é. Aí depende, o corpo depende da parte genética que recebeu. Não vai ser sempre com a mesma cara, seria até maçante, chato, né? Você ter sempre a mesma cara. O corpo é genética, né? O espírito que habita que você pega gêmeos univitelinos idênticos, um é de um jeito, o outro é de outro. E é interessante essas coisas, né? Aqueles que vêm grudados um no outro geralmente são inimigos mortais. Aí é o remédio para o espírito. Um não pode ver o outro. Então vem grudado um no outro. Porque eu falei para vocês, Deus não pode não saber fazer corpo humano ainda. Que Deus é esse que não sabe fazer um corpo humano ainda? Que faz corpos imperfeitos, com problemas. Gente, é só, sabe, você fica pensando, puxa vida, durante tantos anos, sabe por quê? Porque nas religiões dogmáticas, você não tem como perguntar nada, você vai engolindo um monte de coisa, não pensa, mas é só parar para pensar um pouco. Se nós somos todos filhos de Deus, esse corpo foi emprestado por ele não sabe fazer corpo ainda, depois de tanto tempo. Então, todos os problemas são necessidades do espírito que está ocupando aquele corpo ali. Então, um espírito pode pedir para nascer na abastança, mas, conforme o seu caráter, poderá tornar-se um avarento ou um pródigo. E a gente tem que ter responsabilidade, como eu falei para vocês do Antônio Hermílio de Moraes. Se eu tenho muito dinheiro, eu não posso ser nem avarento, nem relaxado também. Não é verdade? Jogar tudo fora, perder, não aplicar numa coisa positiva. Quando eu aplico nas empresas, ele poderia vender tudo, aplicar o dinheiro financeiramente, ele não precisava fazer nada, ele, os filhos, os netos, os bisnetos. Ficava todo mundo sem fazer nada, mas não, ele trabalhava todo dia. E ainda ia lá no hospital, lá gerenciar o hospital. Dava emprego para um monte de gente. Um espírito inexperiente, simples, ignorante, não pode escolher uma existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. É isso que eu falei para vocês. Quando é muito ignorante, então eles escolhem. Mas eles vão colocar você no melhor lugar possível para você poder melhorar. Mesmo que seja numa pobreza, na miséria, porque é o que ele precisa. Ele precisa passar por aquela situação para poder melhorar. Então, mas Deus supre a sua inexperiência traçando-lhe o roteiro. Só que quando a gente fala nas religiões Deus faz, é lógico que não é esse ser que está gerenciando os bilhões de galáxias. Tem o preposto, se tem um que está em cima de cada um de nós, é esse, mas ele tem na hierarquia é mais ou menos como no caso, né, para isso a medicina presta bem, é quando você tem um estudante de medicina. Então, geralmente, vocês vão num pronto-socorro de um hospital-escola, você tem o quinto-anista, o sexto-anista, o residente de primeiro ano, o residente de segundo ano, o preceptor. E aí, dependendo da complexidade do caso, o quinto-anista chama o sexto-anista, o sexto-anista chama o R1 e assim por diante. Então existe uma hierarquia. Aquele que toma conta de nós, ele não sabe tudo. Ele não é um ser já... Mas ele, notando que a gente vai fazer alguma burrada muito grande, uma besteira muito grande, ele tem o... Né? Então ele, ele está querendo fazer isso aqui, ele já... Não é assim também? Se eu tenho um caso complicado, eu vou buscar o especialista. Falo, olha, esse caso aqui
é muito complicado, mas tem um lá que faz isso daí bem, então é lá que nós vamos. Vocês entenderam? Então, até chegar lá... Por isso que foi ensinado para nós, o que foi ensinado para nós com relação a Deus? Não tomar seu santo nome em vão. O que nós podemos imaginar de Deus se nós não conseguimos entender nem aqui na frente? Aqui não conseguimos entender esses seres que tomam conta, os engenheiros genéticos e tal. O que nós queremos entender de Deus? Então, se tem seres que tomam conta de sistemas estelares, tem seres que tomam conta de galáxias, tem seres que tomam conta de várias galáxias. Já imaginaram isso? O que é tomar conta de uma galáxia? Entretanto, à medida que ele vai evoluindo e seu livre-arbítrio se desenvolve, tornando-se senhor de si, vai ficando livre para tomar sozinho as decisões. Então, por isso que eu falei para vocês que já numa determinada faixa evolutiva, você já tem oportunidade de participar da sua encarnação. Algumas provas podem ser impostas, em vez de escolhidas. Isso, porém, acontece com espíritos inferiores, que se revelam refratários às orientações dos bons espíritos. Então, são aquelas reencarnações compulsórias que esses espíritos superiores cuidam para que você seja colocado na melhor possibilidade possível para aquele problema que você tem. Então, é bom a gente também ter bem claro que o espírito não é seu filho. O corpo você ajudou a fazer. Não tem espírito filho de ninguém, só filho de Deus. Nós estamos na posição de pais, mas esse que você está recebendo hoje como filho pode ter sido seu avô. Entenderam? Então, porque fica aquela coisa, meu filho, segurando, abafando. Não é assim. É filho de Deus. Você só você tomou como incumbência, como missão nessa encarnação, tomar conta dele até os 21. Depois, você não pode amarrar ele na coleira. Eles fazem o que eles querem. Os dois espíritos que pai e filho, ou irmãos, ou marido e mulher, os seus mentores se conversam? Oh, lógico. Tomam decisões? Lógico. Nossa, ficam preocupados. E muitas vezes durante a noite. Então aí vai uma dica para vocês. Quando vocês estiverem querendo tomar uma decisão, não toma. Toma no dia seguinte. Dorme primeiro. Porque quando volta para lá, muitas vezes eles pegam a gente e falam: o que você está fazendo? Olha, lembra do que você prometeu. Você lembra na hora de tudo. Daí você volta. No dia seguinte não lembra disso, mas já mudou muitas vezes o seu... Diz assim, a noite é boa conselheira, não é isso? Não tem um ditado que diz assim, que a noite é boa conselheira? É mesmo. Então você vai separar, não toma essa decisão hoje, dorme primeiro. Depois você pensa de novo. Então muitas vezes aquelas mães que não se conformam, de noite elas são levadas para ver o filho lá, como é que está. E daí se consola, né? Melhora. Só que não lembra, ou traz uma vaga lembrança. Fala, sonhei com meu filho hoje.